Eu fico muito feliz de estar aqui com o convite do Paulo e toda a intermediação que nós tivemos aqui no Congresso de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional. Meu nome é Cláudia Grande, sou administradora aqui, como comentado, e eu vou apresentar uma pesquisa que nós realizamos e nos últimos 2 anos, na verdade, ela demorou um tempo para ficar pronta. A Deparae foi a responsável pela pesquisa e nós tivemos a parceria de algumas instituições, a ONCO, que é a Organização Nacional de Clínicas de Oncologia e Hematologia, que nos permitiu acesso a muitos dos pacientes que responderam à pesquisa, a Academia Médica, que deu notoriedade aqui ao estudo, o Instituto Mário Pena, que fez a aprovação no Comitê de Ética, essa é uma pesquisa aprovada pela Plataforma Brasil, a FEMAMA e o IES também na divulgação do estudo, e a Libes com o apoio e patrocínio aqui para a realização. Então, falando um pouco desse risco oculto aqui, nós chamamos de risco oculto porque na saúde aqui o maior risco nem sempre está no tumor especificamente, né, aqui falando do câncer. Muitas vezes está no que a gente não vê nessa caminhada. Atrasos, silêncios, burocracias, decisões de caminho que empurram o paciente para longe do cuidado. Acho que muito diferente até do exemplo que a gente acabou de ver aqui da gestão de absenteísmo que o doutor Bernardo trouxe. E eu vivi isso ao revisar as primeiras personas do estudo. Quando nós estávamos revisando as personas de mama, as 2 primeiras personas do estudo são personas de câncer de mama, eu olhei para o lado na minha mesa e percebi numa pilha de papéis que eu tinha um pedido de mamografia, que estava mais ou menos um ano na minha mesa, e que eu ainda não tinha realizado, porque quando eu peguei o pedido médico, eu estava amamentando, e eu falei para a médica que eu ia esperar terminar de amamentar, para uns 2 meses depois eu agendaria o exame e faria o exame. Já tinha parado de amamentar há bastante tempo, na época eu estava com 43 anos, eu nunca tinha feito mamografia, e eu percebi que ao realizar aquela revisão, que aquelas histórias poderiam ser histórias minhas, eu poderia ser aquelas pessoas. Por isso que eu digo que essa pesquisa é um convite para ação, uma ação individual de autocuidado, como eu fiz. Eu marquei o meu exame, fiz a minha mamografia, minha primeira mamografia na época, deu tudo certo, mas quantos de nós aqui temos exames pendentes, exames que a gente não realizou, mas além desse convite ao autocuidado, aqui ao falar de jornada oncológica, a gente traz um convite para uma ação profissional, um olhar profissional diferente do que nós temos quando a gente pensa num paciente oncológico, né? No contexto corporativo, quando a gente fala de paciente oncológico, parece que vem um cifrão na mente, uma sinistralidade que vai acabar com o meu plano, um aumento gigantesco no plano de saúde, enquanto para a pessoa é uma jornada de vida extremamente difícil. Então, trago aqui um chamado para que a gente acolha essas pessoas, esses trabalhadores, esses clientes, esses pacientes, com um olhar que a gente chama aqui de verdadeiramente empático, né? Tentar sentir o que o outro sente. Mas até falando um pouco da empatia, esse se colocar no lugar do outro, a gente traz um outro conceito aqui, talvez de uma forma mais realista e mais poderosa, que é agir com alteridade, né? Que seria reconhecer o outro como diferente, único em sua jornada, com seus medos, com seus desafios e necessidades específicas, especialmente quando confrontado com um diagnóstico como câncer. Então, não é que a gente vai se colocar no lugar das pessoas, no lugar daquele trabalhador que tem câncer, mas a gente precisa reconhecê-lo naquele lugar como único, com a sua caminhada, com o seu background de formação e com aquela jornada muito difícil que ele está se confrontando nesse momento. E quando a gente fala de riscos ocultos aqui, quando um trabalhador, quando qualquer pessoa recebe uma notícia como essa, que desafios reais ele vai enfrentar além do tratamento clínico? E que riscos ocultos aqui que a gente fala que são riscos logísticos, riscos burocráticos, riscos emocionais, comunicacionais, que impactam diretamente na capacidade do trabalho, geram absenteísmo, geram presenteísmo e tornam muito mais complexa essa reabilitação. Então, a ideia é trazer um pouco dessas respostas aqui por meio desse estudo que nós lançamos de Jornada do Paciente Oncológico na Saúde Suplementar Brasileira. É um design de serviço aplicado na prática, design de serviço é a abordagem metodológica que nós utilizamos na Deparae, e foi por meio da divulgação dessa pesquisa que os nossos caminhos se cruzaram aqui com o do Congresso, e eu fico muito feliz de trazer essa perspectiva de uma pesquisa qualitativa, de um olhar do paciente oncológico, olhando uma jornada expandida, transversal, e não só num único serviço, para entender essa pessoa para além de uma doença. Aqui nós temos uma ficha técnica, nós tivemos o apoio de vários profissionais que contribuíram voluntariamente para que esse estudo acontecesse.
E esse estudo, ele foi desenhado primeiro com uma pesquisa de desk research, de dados secundários, e ao pesquisar os dados secundários, que nós percebemos que esse tipo de estudo é muito raro no Brasil. Quando nós buscamos, desculpem, perdão, quando nós buscamos jornadas de pacientes oncológicos brasileiros, a gente não encontrou nada publicado. A gente encontrou jornada do paciente com câncer de mama na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, mas por mais que seja a mesma doença, a maneira de vivenciar essa doença é muito diferente. Então, após essa pesquisa de desk research, nós criamos os roteiros para entrevista, coletamos os dados por meio, primeiro, num formulário de cadastro de voluntários. Todos os profissionais e pacientes que responderam à pesquisa responderam voluntariamente. Nós entrevistamos em profundidade 36 pacientes e 17 profissionais de saúde. Então, ao fazer esse formulário para cadastro de voluntários, divulgamos o formulário. Quem respondeu esse formulário estava dentro do nosso perfil, que era acima de 18 anos, ter sido tratado dentro da saúde suplementar, que foi o nosso recorte. Nós agendamos entrevistas e realizamos as entrevistas, que foram por videochamadas em profundidade. Nós utilizamos uma IA de pesquisa chamada Marvin, que gravou as entrevistas e nos apoiou em todo o processo de análise. Essa análise se deu pela criação de personas e jornadas e a identificação de insights e escrita de um relatório. Eu vou trazer aqui alguns pontos desse relatório. Ele está disponível para consumo para qualquer pessoa gratuitamente. Eu vou deixar ao final um QR Code que todos podem baixar esse relatório. Então, falamos com 17 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionista. Falamos com 36 pacientes, focamos nos 4 tipos de câncer mais incidentes no Brasil, exceto pele. Então, falamos com mama, cólon retal, próstata e pulmão. Dividimos esses pacientes em 3 tipos de localidades: grandes centros urbanos, capitais e centros menores e localidades com menos especialistas que exigiam que o paciente se deslocasse para realizar o tratamento. E nós dividimos as operadoras de saúde em 3 tipos: operadoras verticalizadas, operadoras não verticalizadas ou sem rede própria, e cooperativas que podem ser verticalizadas ou não, mas que têm um perfil um pouquinho diferente. Aqui tem o número do CNAE, do CAI, desculpa, da aprovação aqui desse projeto na plataforma Brasil. Ele foi feito como uma pesquisa clínica, mas ele não tem aspectos biológicos da jornada do paciente, mas sim psicossociais. Então, nós fizemos 2 roteiros semi-estruturados para as entrevistas em profundidade, um roteiro semi-estruturado voltado para pacientes, em que nós estávamos querendo entender que ações ele teve ao longo da jornada, as ações dos acompanhantes, dos profissionais de saúde, emoções e sentimentos que ele teve ao longo desse processo, dúvidas e critérios de decisão, sistemas de saúde relacionados, serviços de saúde relacionados e desafios e experiências positivas. No roteiro dos profissionais, entendemos ali o perfil de atuação desse profissional, a jornada de um paciente típico que ele tinha vivenciado, aspectos que diferenciavam essa jornada e desafios e oportunidades de melhoria. Nas etapas de criação dessas personas e jornadas, nós definimos 6 perfis gerais de pacientes, priorizamos os insights mais relevantes, selecionamos os momentos chaves e construímos as personas e jornadas ao redor desses momentos chaves e desses insights. Tivemos uma questão de garantias de validade e confiabilidade dessa pesquisa, e é muito interessante que quando a gente fala, às vezes, de pesquisa qualitativa no campo da saúde, tem profissionais que trazem uma dúvida, alguma questão, se esse estudo é válido. Nós não temos a pretensão aqui de extrapolar os resultados dessa pesquisa, dizer que um percentual X de pacientes se comporta da forma A ou B, ou com a persona 1 ou 2. O que nós queremos aqui é levantar insights, entender esse comportamento, entender a perspectiva, dar a voz a esse paciente, e nós conseguimos fazer isso com credibilidade, com transferibilidade, com confirmabilidade, com dependabilidade, aqui que foram elementos que nós garantimos a validade dessa pesquisa. Então, ao mapear essas pesquisas aqui os pontos que eu já comentei, os tipos de câncer e operadoras que nós trabalhamos. Nós agrupamos por temas os insights, então, insights em relação aos aspectos emocionais, às informações e comunicações, à experiência do paciente, aos desafios logísticos e administrativos, às interações com a equipe, as questões, por exemplo, como colostomia, queda de cabelo. Fizemos perguntas como técnicas de ideação de melhorias, levantamos aspectos que impactam na jornada do paciente e a percepção desses usuários pelos diferentes tipos de serviço,
O paciente oncológico, ele navega numa enormidade de serviços de saúde, né? Desde os serviços de diagnóstico, dos ambulatórios de consultas, hospitais, clínicas de infusão, muitas e muitas vezes com laboratórios e outros tipos de análise ao longo desse processo, e também interagem com as suas famílias, interagem com seus locais de trabalho, interagem com as medicinas ocupacionais. A gente quis entender essa jornada de uma forma bem transversal. E aí eu já trago aqui um pouco do impacto numa carreira jovem, aqui trazendo uma primeira persona aqui, que foi de câncer de mama, de alguém de um grande centro urbano, de uma operadora não verticalizada. Essa aqui é a Bianca, de 35 anos, jornalista. Ela estava em tratamento aqui, ela é um perfil fictício, que representa um perfil, né, um determinado perfil de pacientes que nós entrevistamos. Ela reside num grande centro urbano, teve o tratamento feito na cidade de residência, solteira sem filhos, e que o núcleo principal de apoio são irmãos e amigos próximos. Nós colocamos sempre algumas regras aqui de comportamentos, características comportamentais. De um lado, nós temos alguns pacientes que acessam informações essencialmente via equipe de saúde, e do outro lado, como é o caso da Bianca aqui, são pessoas que fazem uma busca ativa por mais informações. A Bianca foi um perfil que, a partir do momento que ela teve o diagnóstico, que ela viu o exame dela com diagnóstico positivo para câncer, ela pegou aquela palavra-chave que estava no exame, fez buscas no YouTube por aquela palavra e fez 10 horas aula de vídeos que ela assistiu sobre aquilo. Então, alguém que está bem nesse extremo aqui de buscar informações por conta própria. Ela chegou no médico depois de toda essa carga informacional. Em relação à conduta de acolhimento, ela é alguém que gosta de um acolhimento mais direto e prático, né? O extremo oposto seria alguém que gosta de uma abordagem mais humana e acolhedora. E em relação ao autocuidado com a saúde, ela está mais para diligente do que para negligente. E ela tem uma frase que resume um pouco do comportamento dela e da visão aqui, que eu acho muito importante que a gente tenha. A frase dela é: não quero ser tratada como uma paciente oncológica, não quero que tenham pena de mim e digam que sou uma guerreira. A gente coloca facilmente os profissionais, as pessoas que passam por uma doença como câncer, nesse lugar de guerreiro, né, de alguém muito forte, e na verdade nem sempre, né, esse perfil aqui era completamente contrário a essa abordagem. Como histórico do diagnóstico aqui, ela tinha casos de câncer de mama na família, ela realizava exames de diagnóstico precoce desde cedo, tinha identificado um BRADS3 2 anos antes, mas não foi orientada que deveria investigar mais e fazer exames periódicos com mais frequência. Não fez os exames anuais durante a pandemia, e quando fez os exames de rotina após a pandemia, foi identificado um câncer de mama agressivo. Ela passou por cirurgia, por quimioterapia, por radioterapia, mastectomia, esvaziamento axilar e colocou uma prótese definitiva. Os principais serviços de saúde que ela utilizou foram um plano de saúde, a enfermeira navegadora, um cuidador, psicólogo, hospital e serviços de diagnóstico. Nós colocamos a jornada dela, nós resumimos essa jornada dela nessa sequência de passos, em que as ações dela, desde a descoberta do diagnóstico, com o início dos sintomas, o diagnóstico, para depois a parte do tratamento, da cirurgia, da químio, da rádio, da reconstrução mamária e o pós-tratamento. Temos os serviços que ela teve contato ao longo desse processo e a experiência aqui que mostra como ela vinha se sentindo e que frases ela foi falando ao longo desse processo. Eu vou dar um zoom aqui, daqui a pouco, em algumas dessas frases, para a gente entender um pouco melhor. Esse primeiro desenho que eu coloquei aqui, a gente chamou de jornada resumida. Ele tem aqui, 3, 6, 9, 10 passos. Essa jornada completa, eu vou passá-la aqui na sequência, ela tem muito mais passos. Aqui, ela tem 3 telas com essa jornada aqui, mas o que eu quero reforçar é que a gente traz uma perspectiva também temporal nessa jornada, né? Então, por meio dessas entrevistas, dessa análise, nós conseguimos detalhar esse processo de início dos sintomas, do diagnóstico aqui em períodos ao longo desses passos, de como é que ela foi vivenciando, com quem que ela interagiu, e insights específicos que a gente foi tendo ao longo desse processo e oportunidades de melhorias no serviço. Então, aqui, muito detalhada essa jornada em relação ao tratamento, em relação à quimioterapia, em relação a todo o processo que ela vivenciou, depois com a rádio, com a reconstrução da mama e com um momento, digamos, que ela está hoje. Eu vou fazer alguns zooms aqui, então, em que ela fala no momento ali, logo que ela iniciou a jornada dela e ela ignorou o resultado, o significado do BRADS3, né? Ela descobriu aqui, mas não se atentou que era algo que exigia maior cuidado, ela não teve esse entendimento, mas ela sabia que, como a mãe tinha tido câncer de mama, ela tinha que estar atenta a isso.
o médico do trabalho que faz um pedido para que ela faça o exame, e aí ela percebe que fazia tempo, né, que ela não fazia exames de rotina, precisava agendar, realizou uma mamografia juntamente com outros exames de rotina e recebeu um diagnóstico de nódulo e é imediatamente encaminhada para os exames de ultrassom e biópsia. Já preocupada aqui, será que deveria se preocupar? Ou será que não é nada grave? Ou algo nesse sentido. E aí eu trago já uma reflexão aqui, né, um ponto para a gente discutir. Como que a empresa apoia uma colaboradora como a Bianca, que expressa o desejo de não ser definida como uma doença, mas que objetivamente precisa de compreensão, de flexibilidade e talvez de adaptações temporárias? O custo do presenteísmo, da queda da produtividade, do impacto emocional na performance é real. Não tem como uma pessoa vivenciar uma jornada como essa, né, e ser o mesmo profissional ou garantir o mesmo nível de entrega ao longo do diagnóstico e tratamento e do pós-tratamento. E o que a gente percebeu claramente ao entender essas jornadas todas é que enquanto a pessoa não é um paciente, a sua saúde não é uma prioridade. E na saúde suplementar, nós não temos uma atenção primária à saúde funcional e acaba que ninguém é responsável por garantir que esse paciente realize os exames de diagnóstico precoce. E isso fica completamente delegado à responsabilidade do paciente. O caso da minha história de início, eu tinha um exame de câncer de mamografia há um ano parado na minha mesa. Ninguém me ligou, me mandou mensagem ou fez qualquer menção de que eu deveria ter feito aquele exame, que eu já tinha passado dos 40 anos e que eu já estava dentro do protocolo. Eu não tive ninguém se preocupou com isso. A única pessoa preocupada com isso fui eu. E como eu não estava doente, não tinha nenhuma intercorrência, não vinha sentindo nada, muitas vezes a gente acaba tratando com a saúde não como prioridade. Um outro ponto aqui sobre receber esse diagnóstico, né? Ela recebe o diagnóstico do carcinoma aqui no app do hospital. E agora, o que eu faço? Quem devo procurar? E ela acaba assistindo 10 horas aula aqui de aulas, 10 horas de aulas médicas no YouTube. E eu trago uma reflexão que nós tivemos aqui também nesse processo. Quando nós apresentamos pela primeira vez esse estudo das 6 personas e suas jornadas, teve uma pessoa que perguntou assim, mas a pessoa não recebe o diagnóstico de câncer de um médico? E a gente disse, em nenhum dos casos isso aconteceu pelo médico. E o que a gente percebeu é que o diagnóstico de câncer, o diagnóstico de qualquer doença hoje em dia, ele é dado por uma tela, é dado pelo aplicativo de um hospital, o aplicativo de uma clínica de análises clínicas. O único jeito de você ter um diagnóstico de câncer por um médico é se você tiver uma intercorrência grave, for para um pronto atendimento, fizer uma bateria de exames e lá descobrirem que você tem câncer, e aí sim o médico vai te chamar e falar que você está com câncer. Fora isso, em um contexto ambulatorial, as pessoas estão fazendo exames de rotina, recebendo seus diagnósticos por telas. E por telas, muitas vezes a gente vai pegar esse nome, o que apareceu ali, e fazer as 10 horas de aulas médicas no YouTube, jogar hoje para qualquer IA, para perguntar o que aconteceu, que diagnóstico é esse, o que eu devo fazer, qual que é o meu tratamento, e já chegar no médico com uma caminhada muito grande em relação ao entendimento, às vezes, ou não entendimento sobre o que é aquela condição. Então, a gente percebeu que o diagnóstico é um dos momentos mais críticos da jornada, e o paciente ele navega nesse momento por pontos de contato completamente automatizados, sem qualquer apoio ou acolhimento profissional. Eu vou trazer aqui, eu vou colocar um vídeo, que nós fizemos ao longo do desenho dessa jornada completa. Nós fizemos algumas playlists com falas de pacientes que estão apresentadas aqui de forma distorcida, mas que, para que a gente não identifique o paciente, mas que falam, um conjunto de falas sobre um determinado momento da jornada. Eu quero passar ele para vocês, eu só preciso que vocês me confirmem se vai passar o áudio. E você não sabe quem procurar, então começa por aí, você não sabe. O que eu faço com isso, né? Aí eu falo, você tem que marcar uma consulta com um mastologista. Que mastologista? Quem é um mastologista? Onde eu acho um mastologista? Quem é um bom mastologista para tratar de câncer de mama? O que fica, assim, que eu acho que a gente se sente muito perdido é quais os meios que você tem que tomar a partir do resultado. Sabe, assim, que foi o que aconteceu. E vai conversando, cada hora eu vou para um lado, não tem assim um card ou uma informação qual o passo a passo que você tem que seguir depois do resultado, sabe, assim.
qual médico você tem que procurar, qual exame que você tem que fazer. E ela disse, olha, a necessidade de um cardiologista também para fazer cirurgia, mas aí ela não tinha medicado ninguém, sabe? Nesse momento, assim, eu fiquei, mas quem eu procuro? Quem eu procuro? Ah, ela disse, procura alguém do teu convênio, é isso, é aquilo, procura alguém que possa te atender. Tanto é que naquela hora eu saí assim, ainda bem que tinha uma amiga minha junto, mas eu saí assim totalmente sem saber o que fazer naquele momento, sabe? Sem saber quem procurar, o que fazer, onde fazer. Fiquei bem desorientada, sabe? Como ele era um onco de sistema digestivo, ele pediu o exame para ir adiantando e já me informou que era para eu procurar um cirurgião torácico e um oncoclínico. E que eu corresse atrás, que era muito rápido isso. E aí o procedimento inicial foi esse. Eu segui a orientação dele, cirurgião torácico. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer para marcar uma consulta com o cirurgião torácico, né? Aí aquela coisa, você fala com o plano, mas o cirurgião torácico não é exatamente o médico que faz consulta, né? Não tem informação absolutamente de nada. A gente vai assim, vai no médico, aí o médico te orienta a ir em tal lugar. Aí desse lugar, aí orienta a fazer tal coisa. E assim vai sucessivamente, porque você não tem um cardzinho, um passo a passo do que você tem que fazer nesse decorrer. Então, assim, eu me senti muito perdida nessas questões. Porque eu não tinha informação de absolutamente nada. Nada. Bom, deixa eu dar sequência aqui. Voltando aqui para a apresentação, vou trazer outros pontos que a gente trouxe aqui de reflexão, assim, né? Mas só para comentar um pouco do vídeo, do áudio, a gente trouxe esses áudios e justamente para trazer um olhar mais empático, né, com mais alteridade, no sentido da gente entender a perspectiva daquelas pessoas. E o que a gente viu com várias histórias é que a falta de perspectiva sobre essa caminhada, qual é a jornada que eu vou ter, com quem que eu preciso falar. Então, um horizonte muito limitado de visão. É como se, sabe quando a gente sobe uma serra com neblina e que você não sabe o que você não enxerga 10 metros na frente, você enxerga 2. E essa perspectiva traz bastante insegurança, por isso que a gente anda muito devagar. Então, a caminhada do paciente oncológico, ela é uma caminhada muito nesse sentido, ela é uma caminhada muito turva, de alguém que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que espera, não sabe como é que serão os próximos passos, e que a pessoa também é apresentada a uma quantidade enorme de termos e de conhecimentos que ela não tem. Então, ela precisa aprender muito rápido sobre quimioterapia, sobre crioterapia capilar, sobre várias palavras-chave que ela passa a ter que buscar e entender. Então, aqui a gente traz aqui um recorte também de uma das pessoas que, ao fazer quimioterapia, se sentia amparada, mas também muito sobrecarregada, ansiosa por não saber o que vai acontecer, né? Por essa caminhada numa grande neblina. Ela faz uma consulta com a psicóloga da clínica durante a aplicação de químio, mas não se sente à vontade nem satisfeita com o serviço de psicologia. Ela disse, não preciso de acolhimento, né, nem vai me fazer bem porque participar de um grupo de pacientes ouvindo a tragédia dos outros. Então, a gente percebeu que o olhar para o acolhimento psicológico, ele é bastante enviesado e muitas pessoas têm muito preconceito, inclusive com os grupos de apoio, com essa sensação de que vão ouvir mais pessoas numa situação pior ainda e que isso ainda vai fazer mais mal. Aqui ela fala da adaptação ao longo do tratamento às rotinas da químio, começa a conciliar com a vida pessoal e profissional, começa a se sentir melhor, feliz em poder aproveitar as pequenas coisas da vida, as coisas simples da vida, e corta o cabelo quando ele começa a cair, e diz que depois do diagnóstico, o pior que ela passou foi a queda do cabelo.
apesar de sempre relatar os desafios emocionais da doença e a necessidade de acolhimento, muitos entrevistados manifestaram que achavam que não precisavam de apoio psicológico. E um outro ponto é que até na Persona 1, isso aparece ao longo da jornada, que eu não cheguei a falar de forma integral, na jornada da Bianca, ela diz que ela escolheu um médico que ela teve mais confiança no início do processo, que é alguém que deu segurança técnica a ela durante todo o tratamento, mas que esse médico em nenhum momento perguntou como é que ela estava. Então, às vezes, ainda mais num universo em que as pessoas acabam sendo contrárias ou não gostam desse apoio psicológico, né, de falar com o psicólogo, existe uma perspectiva de que os profissionais que já estão no dia a dia, digamos, natural desse tratamento, como os médicos, como enfermeiros, sejam talvez esse ponto de apoio. Vou falar um pouquinho de desafios logísticos e emocionais aqui que a gente trouxe, e eu vou exemplificar com a persona 2 aqui, que é uma persona também de câncer de mama, que é a Patrícia, de 55 anos, professora da rede pública. Ela teve câncer numa cidade com menos acesso a serviços de saúde, era de uma operadora de saúde do tipo cooperativa. A frase dela é que ela ficou muito abalada emocionalmente, mas a fé ajudou. Me esforcei muito para estar bem e não perder nenhuma sessão de quimioterapia. Então, ela tinha uma questão de muito receio de não estar bem o suficiente para fazer a sessão de químio e não poder dar sequência ao tratamento. Ela já era uma pessoa com 55 anos aqui, que ela não gostava muito de buscar informações sozinha, ela tinha mais a tendência de esperar que a equipe de saúde a apoiasse a ter acesso às informações que ela precisava. Então, é um tipo de jornada completamente diferente da Bianca, que, por exemplo, buscava muita informação sozinha. Ela era alguém que tinha uma preferência por uma conduta de acolhimento mais humana e acolhedora, e também tinha uma postura um pouco mais diligente aqui com a sua saúde. Eu vou trazer aqui, ela realiza os procedimentos de expansão e reconstrução de mama aqui com cirurgião plástico. A fala dela é que é como um recomeço, mesmo que o nosso corpo nunca mais será como antes. Então, é tratada como uma retirada de um órgão, e isso é muito, muito difícil, né? Ela faz a cirurgia depois e coloca uma prótese definitiva, recebe homenagens e presentes de amigas na saída do hospital. E ela tem uma fala que ela não queria toda essa comemoração, foi uma jornada muito dolorida, e fala que empatia é você perguntar para o outro como ele está e o que ele quer, e não assumir as coisas, né? Então, aqui eu acho que a gente traz fortemente a questão de que a gente, às vezes, assume como uma pessoa com câncer gostaria de ser tratada, e mais uma vez, a gente percebe que a pessoa colocada num lugar, às vezes, de herói, de heroína, há toda uma comemoração, e que, de repente, nesse caso aqui, ela nem ficou feliz com isso. Muitos depoimentos, eles reconhecem e valorizam o apoio de familiares e amigos, mas também manifestam que as pessoas não sabem lidar com o paciente. Empatia e acolhimento não são coisas óbvias e nem iguais para todo mundo. E não foram identificadas práticas efetivas dos serviços para ajudar a orientar a rede de apoio do paciente. E a gente percebe também nas próprias organizações, né, o quanto estigmas estão associados ao câncer, e o quanto também as próprias equipes e lideranças também podem ter dificuldade em lidar com esse paciente, com esse profissional paciente que vive uma jornada de câncer. Esse aqui é a jornada do paciente Antônio, de 70 anos. Ele é um consultor de área técnica, teve um câncer de próstata, e aí eu trago ele também porque traz uma perspectiva muito diferente, né, das pessoas 1 e 2 ali, e até das demais. Ele é de um grande centro urbano, de uma operadora verticalizada, e aí ele tem uma fala que queria liberar as pessoas desse peso, ninguém deveria deixar de viver para cuidar de um doente. Ele foi uma pessoa que teve um câncer aos 70 anos, ele tinha uma namorada, ao saber do diagnóstico, ele falou para a namorada que ela estava liberada, que ela não precisava ficar com ele para não viver esse fardo. Ela não quis, evidentemente, né, naturalmente, com o comportamento feminino, de apoiar esse processo. Ele também era alguém que não gostava muito, não buscava muita informação fora da equipe de saúde, tinha uma expectativa de conduta um pouco mais humana e acolhedora, e também tinha um bom autocuidado. Ele fazia exames de rotina, que apontava alguma alteração, mas o urologista disse que não precisava se preocupar. Ele muda de médico urologista e em uma investigação mais cuidadosa ele identifica um câncer de próstata. Faz quimioterapia, rádio para tratar metástase óssea, cirurgia robótica, teve um câncer bastante agressivo, metástase óssea e bloqueio hormonal. Faz bloqueio hormonal. Esse caso aqui também, ele tem uma fala que é muito forte, que o que a gente via no câncer de mama é uma preocupação, às vezes, como é que eu vou viver,
Na persona 2 ali da Patrícia, que tinha filhos, quanto tempo mais eu terei com os meus filhos, eu vou ver os meus netos, né, como que eu vou viver. Enquanto que aqui, né, no Antônio, é mais uma perspectiva não de se eu vou viver ou não, mas como eu vou viver até eu morrer. Se eu vou ficar limitado, se eu vou ser um peso para os outros, como é que vai ser a minha vida até esse processo de morte. Então, a doença, a visão de morte, a visão de vida, ela muda muito dependendo do momento de vida que a pessoa está. Aqui eu trago a persona 6, e aqui que teve câncer de pulmão num grande centro urbano, uma operadora não verticalizada, a Ana Lúcia, de 60 anos, aposentada. Ela mora sozinha e o filho vive em outra cidade, a sua irmã é a principal rede de apoio. E ela tem uma frase aqui que ela já tentou parar de fumar mesmo após o câncer, mas não conseguiu, e isso aumenta ainda mais o sofrimento. E aí a gente vê que esse é um tipo de paciente aqui que vive um estigma e uma culpa que as pessoas colocam nessa pessoa. Então, como ela é fumante, é como se ela tivesse culpa de ter câncer, ela é merecedora daquela condição, e ela, às vezes, até é vista como menos digna de cuidado. O histórico de diagnóstico dela, ela percebe o início dos sintomas com uma tosse crônica, tem um diagnóstico por meio de exames de imagem após uma internação, e tem metástase na coluna. Faz quimioterapia, radioterapia, cirurgia na coluna e imunoterapia continuada. Ela interage aqui tem um pouco uso dos serviços de psicologia e nutrição, apesar de disponíveis, fisioterapia durante e pós-tratamento, e enfermagem no home care, com cuidadores também no home care. Ela é alguém também que não buscava muita informação fora a equipe de saúde, tem uma conduta de acolhimento que ela gosta de algo mais humano e acolhedor, e um autocuidado com a saúde, apesar de não conseguir parar de fumar. E no caso dela, ao longo da jornada, a gente viu que alguém disse para ela que se ela parasse de consumir açúcar, isso ia ser melhor para o tratamento dela, e ela consegue retirar 100% do açúcar da vida dela, mas não consegue parar de fumar. Então, ela era fumante há mais de 10 anos, tinha uma vida ativa antes do diagnóstico, e depois precisou lidar com maior dependência de cuidados. Não conseguiu encerrar o vício, sofre com esse estigma social de fumante, mantendo-se mais isolada durante o tratamento e tem expectativa de concluir a imunoterapia em breve. Todo o serviço de saúde, ele se diz centrado no paciente, mas com frequência dependemos muito mais do talento e da intuição das equipes assistenciais e menos de práticas de gestão do serviço. E raramente conhecemos em profundidade o nosso paciente. E aí também trago o ponto aqui. E o nosso trabalhador, nós conhecemos? O nosso trabalhador paciente, nós conhecemos? Esse estudo ele buscou dar voz aos pacientes para que os serviços relacionados à jornada de tratamento do câncer possam ser cada vez mais se orientarem ao paciente. O que a gente quer dizer com isso? Nos negócios é muito comum que a gente viva um paradigma de processos, em que as instituições olhem para os desenhos de processos que elas realizam buscando mais eficiência nesse processo. Quando muitas vezes esquecendo do olhar de quem vivencia essa jornada. Com esse tipo de estudo de jornada de paciente oncológico, a gente quis dar voz para esse paciente oncológico, para que a perspectiva dele, o olhar dele fossem direcionadores do que é valorizado, do que é valor, do que entrega efetivamente valor, e para que a gente possa rever um serviço pensando nessa entrega de valor, do que para ele é importante. Então, elementos que a gente percebe, por exemplo, quando escuta aquele vídeo, o quanto as pessoas recebem uma carga imensa de informação que elas não conseguem lidar, e que ela só tem pouquíssimo suporte informacional em outros formatos. Então, ela vai numa consulta, recebe uma enxurrada de informações, às vezes alguma coisa vem escrita, depois uma continuidade de próximos passos, mas que a pessoa tem, às vezes, muita dificuldade de lembrar o que aconteceu. Muitas pessoas relatavam que, até no nosso áudio ali, que foi com a irmã, foi com algum parente, para ouvir também e até para traduzir depois tudo aquilo que foi dito. Então, a gente tem jornadas de cuidado que não estão orientadas à vivência desse paciente. E aí a gente traz aqui um pouco do mosaico do risco oculto aqui por 6 pontos, aqui 6 olhares, né? Primeiro olhar aqui do turbilhão emocional, né? O diagnóstico ele é um choque, muitas vezes sentido como uma sentença de morte,
A jornada ela é permeada por medo, por ansiedade, por incerteza, por essa via turva, né, essa neblina, esse olhar que eu não consigo ver 10 metros na minha frente. E isso afeta diretamente o foco, a motivação, a tomada de decisão no trabalho, mesmo quando o colaborador está presente, né? Então, aqui o presenteísmo muito, muito claramente destacado. Como que alguém vivendo com esse medo, essa ansiedade, essa incerteza, né, vai estar pleno das suas capacidades? Segundo ponto aqui, falhas na comunicação e informação. Os pacientes recebem essa avalanche de informação, muitas vezes não absorvidas devido ao estresse. Há uma falta de clareza sobre os próximos passos, gerando a sensação sempre de estar perdido. Isso é muito claro, né, quando a gente ouve aquelas falas. Informações cruciais sobre a gravidade podem não ser bem comunicadas inicialmente, como aconteceu no caso da Bianca, que tinha uma questão que ela deveria fazer um acompanhamento. Talvez o médico até tivesse dito isso, mas não foi entendido dessa forma. E isso gera mais estresse ou um potencial para erro ou para negligência no autocuidado. Complexidade logística e burocrática, a jornada ela exige uma gestão complexa, né? Então, esse paciente trabalhador, ele tem que agendar exames, ele tem que conseguir autorizações do plano de saúde, que é um processo frequentemente lento, desgastante, ele precisa, às vezes, organizar deslocamentos para o tratamento, ele precisa organizar quem da sua rede de apoio vai estar presencialmente para aquele deslocamento, para aquele tratamento, acompanhando aquele processo. Então, às vezes, é toda uma negociação de agenda, não só daquela pessoa, mas de toda a família. Tem uma fala que a gente ouviu que a partir do momento que o diagnóstico efetivamente inicia, a pessoa diz o seguinte: o câncer começou a roubar minha agenda, porque a vida da pessoa passa a ser completamente direcionada para aquele tratamento, né? A partir daquele diagnóstico, para aquele tratamento acontecer. Isso consome tempo, isso consome energia, e isso extrapola o paciente, e toda a rede de apoio dele acaba sendo tocada por essa complexidade logística e burocrática. Impacto na identidade e rotina. Mudanças físicas aqui, queda do cabelo, muito, muito comentada, assim, como, principalmente para a mulher, como uma dor muito grande, assim, é o pior acontecimento após receber o diagnóstico. Colostomia também, como um ponto que afeta a autoestima e a interação social. Então, a gente teve duas pessoas que tinham colostomia, o receio de socializar normalmente com uma bolsa de colostomia, e o afastamento do trabalho ele pode gerar essa sensação também de inutilidade, né? A gente que falou tanto ali com a fala do Dr. René sobre o significado do trabalho, mas a pessoa, nesse sentido de afastamento aqui, se sentindo inútil, né? O estigma associado a certos cânceres ali, como a gente falou, o pulmão para o tabagista, ele pode levar ao isolamento, e a reintegração social, ela acaba sendo um desafio muito maior, e essa reintegração social se dá muito pelo retorno ao trabalho. Ponto 5 aqui são sintomas e efeitos colaterais persistentes aqui, fadiga, dor, dificuldades cognitivas, aqui o chemo, brain, né, podem persistir impactando a capacidade laboral e exigindo adaptações. Lembro de algumas falas de pessoas dizendo que precisaram de mais ou menos um ano e meio para sentir a sua capacidade cognitiva semelhante à que tinha antes do tratamento. Então, uma certa dificuldade de concentração, relatos das pessoas dizendo que mesmo após a alta, digamos, ao término do tratamento e ao reingresso para a vida profissional, não conseguiam fazer uma leitura, por exemplo, de um relatório ou de algo um pouco mais complexo, mais denso ou com mais páginas, com uma dificuldade cognitiva de conseguir se readaptar à sua realidade laboral, então, exigindo adaptações para esse reingresso ao trabalho. E, por fim, aqui o 6º ponto do nosso mosaico, a rede de apoio, né? O suporte familiar de amigos ele é valioso, mas a rede nem sempre sabe como lidar, podendo gerar comentários insensíveis, e o paciente acaba podendo se sentir esse fardo. Na organização, isso não é diferente. Como que a gente vê esse trabalhador paciente oncológico nas nossas instituições? Então, conectando aqui com a jornada do absenteísmo e reabilitação, como que esses riscos ocultos se traduzem nos indicadores, no que a gente tem falado aqui no Congresso? O absenteísmo ele não é só uma ausência física aqui para o tratamento, mas ele todo esse tempo que esse trabalhador gasta com burocracias, com deslocamentos, com o entendimento de agendas, encaixar essas agendas na rotina,
impactam nessas ausências que ele tem no trabalho, e também no presenteísmo que ele pode vivenciar quando ele está presente por toda a carga emocional, pela fadiga, pela dor. A necessidade de reabilitação aqui desse paciente oncológico, ela é multifacetada, ela vai muito além do físico, incluindo o suporte psicológico, cognitivo, o apoio na readaptação social e profissional. Sem isso, o retorno ao trabalho ele pode ser insustentável. Então, novamente falando, que a gente percebeu um certo preconceito aqui em buscar ajuda e suporte psicológico, mas o quanto essas pessoas estão abaladas psicologicamente, mas às vezes muito distantes do que se proporciona em termos de apoio psicológico. A dificuldade no retorno ela é agravada também por falta de preparo das equipes, pelo estigma, pela rigidez organizacional, às vezes, que a gente enfrenta nas instituições. E ignorar essa jornada real torna as nossas ações de gestão de absenteísmo e reabilitação muito menos eficazes. A nossa provocação aqui, ao apresentar uma jornada oncológica do brasileira na saúde suplementar, é que a gente faça um olhar também longitudinal, olhando essa perspectiva humana, né, biopsicossocial, e não só bio, né, não é só um exame, não é só um diagnóstico, mas é uma pessoa vivenciando um período da sua vida com uma doença, e para que a gente pense em como nós fazemos essa gestão de absenteísmo e a reabilitação de uma forma mais eficaz. Então, pergunto aqui o que a gente pode fazer diferente, né? E acho que trazendo já uma resposta para a gente discutir na sequência, é que a gente precisa entender a experiência real dos nossos colaboradores e ter empatia, né? Se colocar no lugar deles, entendendo-os como sujeitos diferentes, expostos aos seus paradigmas pessoais. E a abordagem do design de serviço que nós utilizamos na Deparaê nos ensina a colocar as pessoas no centro, mapeando a jornada interna, ouvindo colaboradores, identificando pontos de dor. Quando que a gente já mapeou jornadas mais relevantes de saúde, de doença aqui, de saúde e de doença nas nossas instituições, né? Eu gostei bastante da fala do Dr. Bernardo, mostrando o quanto um produto foi desenhado a partir desse olhar de jornada, não à toa que ele tem uma formação também em design. Então, a nossa provocação aqui é entender para transformar, e isso nos permite colaborar para cocriar soluções, políticas de trabalhos flexíveis, programas de apoio psicossocial, esses navegadores internos, apoios para navegação interna para burocracias, parcerias para reabilitação integrada, treinamento para líderes, né? Eu até trago um ponto em relação aqui à navegação do paciente oncológico. Acho que a oncologia foi uma das primeiras áreas, se não a principal área, a trabalhar com navegação de pacientes. Todos os pacientes que nós entrevistamos na nossa pesquisa tinham navegadores, e nem por isso eles conseguiram desviar tanto da burocracia. Então, será que a gente não poderia ter um apoio aqui para essa navegação interna, para essa burocracia nesses casos? Como nós poderíamos simplificar os processos? Como poderíamos apoiar a rede familiar? Ou como poderíamos adaptar funções sem gerar estigma, né, que nos guiem para uma experimentação, para uma inovação de acolhimento desse trabalhador paciente oncológico? E isso tudo é uma estratégia de negócio, né? Um trabalhador apoiado, ele tem melhor recuperação, ele tem melhor vínculo, ele tem um retorno mais sustentável. A jornada do paciente oncológico, ela é complexa, ela é cheia de riscos que impactam na vida profissional, mas ignorar essa jornada, essa complexidade e esses riscos ocultos é um risco muito maior para a instituição. Então, meu convite final aqui é que vamos ouvir e vamos ousar ver o invisível, usar a empatia e a alteridade como ferramentas estratégicas, porque ao compreendermos e redesenharmos os nossos processos com foco na experiência real desse paciente trabalhador, nós podemos construir ambientes de trabalho muito mais humanos, resilientes e fortes. O risco oculto, na verdade, é tudo que nós não vemos até medir e redesenhar. Quando a jornada guia a gestão, o sistema ele volta a cuidar. E eu reforço aqui que o cuidado ele é uma experiência desenhável. Nós trabalhamos há 9 anos desenhando jornadas de saúde, desenhando serviços de saúde. E o cuidado ele é uma experiência desenhável, seja numa instituição de saúde, seja numa operadora, seja numa organização que está voltada para a saúde do seu trabalhador. Eu deixo aqui esse QR Code que direciona vocês para um site chamado jornadadopacienteonco.com.br. Nesse site todos vocês conseguem
acesso a essa pesquisa, que tem acesso gratuito, e vocês podem baixá-la. Nós temos o sumário executivo, está com acesso gratuito, e você também consegue adquirir o estudo completo, esse com acesso pago. Eu indicaria para quem quer se aprofundar um pouco mais na jornada oncológica e ter acesso àquelas playlists, como uma das que eu coloquei aqui hoje. Finalizo a minha fala aqui com os meus contatos e quero me colocar à disposição aqui para debates, perguntas, para falar um pouco mais sobre essa jornada oncológica e o impacto que a gente tem na saúde do trabalhador.